a gente tem quando a gente fala de Vera Maria Candu, né? Uma discussão sobre a questão curricular, dentro do multiculturalismo crítico, obviamente, tratando da necessidade de problematização dessas questões. Tá? Dentro disso, a formação do professor, que precisa ser formado para isso, até porque se a sociedade macro possui essa realidade hegemônica, ao qual essa cultura branco-masculina europeia vai ser valorizada, né, em detrimento das outras, esse professor ele vem dessa sociedade. Então, a instituição que forma esse professor precisa passar essa formação para ele. E depois que ele se forma também, isso precisa acontecer na formação continuada, principalmente. Tá? Nesse sentido, as questões abordadas, compreendendo a questão do multiculturalismo, entra numa vertente de direitos humanos, né? Entra também uma configuração de você entender que os saberes a serem trabalhados precisam privilegiar uma multidimensionalidade, ou seja, várias dimensões. Então, se eu estou falando de uma lógica multicultural, né, eu tenho que pensar que essa escola não pode trabalhar com uma única dimensão de saber, né, com uma única dimensão de conhecimento. Então, a lógica de multidimensionalidade entra aí. E, por último, ela vai tratar uma questão, também como consequência da análise dela do multiculturalismo crítico, que ela denomina como fenômeno de violência escolar, que é essa relação da sociedade macro com a realidade micro da escola. Ou seja, a escola ela se coloca numa posição estigmatizante, porque ela entende, ou pelo menos os elementos que fazem parte da escola, que concordam com essa configuração majoritária da sociedade, porque eles vêm dessa sociedade que perpassa esses valores. Então, não tem como pensar diferente, né? Ou até teria como pensar diferente se a família tivesse essa consciência. Mas, uma vez não tendo, talvez o único lugar que essa pessoa vai ter para poder refletir é a própria escola, né? E através ali daquela relação profissional. Nesse sentido, a questão cultural ela é vista como dentro de um contexto antropológico de uma forma muito preconceituosa, né? Por quê? Porque essa cultura de violência, segundo essas pessoas que fomentam essa cultura hegemônica, ela vem de fora. Ela vem daquele contexto da comunidade, ela vem daquele contexto de pobreza, ou seja, a criança é violenta porque ela convive em um contexto de violência. E aí a escola não tem muito o que fazer. E aí a Vera vai falar que a escola se coloca numa configuração estigmatizante, ou seja, estigmatiza para a sua possibilidade de ação, compreendendo que é um problema externo e não interno, né? E banaliza a questão da violência. E aí, quando a gente fala da questão do multiculturalismo, da questão dos direitos humanos, para ela, esse é o caminho ao qual a escola pode vir a contribuir para diminuir essas questões. E, principalmente, sair dessa condição estigmatizante, banalizadora da violência, para entender que a escola é produtora de violência. A escola produz essa violência cultural na medida em que os elementos que fazem parte dela concordam com essa estrutura hegemônica que a sociedade apresenta. É basicamente isso que a Vera apresenta. Eu fiz um resumo aqui geral para a gente entrar nos slides agora de maneira mais detalhada, ok?